Jair Messias Bolsonaro, que foi preso, né? Foi preso, e esse política é entretenimento, eu continuo falando isso, batendo nessa tecla, né? Quando o Lula lá atrás foi preso, não pôde concorrer às eleições em 2018, muita gente de um lado fez festa, muita gente ficou feliz, é incrível, né, cara? É isso, né? É torcida, é entretenimento, é clique, é like, muita gente ganha dinheiro quando esse tipo de notícia surge. Bolsonaro foi preso, ele alegou, vou até colocar na tela aqui, ele alegou um surto, né? Tá aí, Bolsonaro alega surto, negou tentativa de fuga em audiência de custódia, falando aí em remédios, né? Ali abaixo aqui, o ex-presidente Jair Bolsonaro alegou durante a audiência de custódia realizada nesse domingo que a tentativa de violar a tornozeleira eletrônica ocorreu em razão de um surto causado por medicamentos. Também negou qualquer tentativa de fuga. Depoente Bolsonaro afirmou que estava com alucinação de que tinha alguma escuta na tornozeleira, tentando então abrir a tampa. Diz a ata da audiência protocolada pela juíza auxiliar Luciana Sorrentino, decidiu manter a prisão do ex-presidente. Bolsonaro recebeu esse domingo a visita da esposa Michele. Aliás, muito curioso, né? Que a digníssima, 6 da manhã, não estava em casa. Onde estava? Onde dormiu Michele de sexta para sábado? Enfim, muita repercussão no mundo inteiro. Aqui nos Estados Unidos não foi diferente. Perguntaram para o Donald Trump ontem que ele e aí a prisão do Bolsonaro. Ele, não tô sabendo não, mas que pena, hein, cara. Se esquivou o Donald. E, enfim, as redes sociais aí de algumas agências americanas tweetando, né, cara, o Brasil condenando aí os juízes, né, de serem autoritários, acusando os juízes de serem autoritários, principalmente o Alexandre de Moraes. Enfim, primeiro o Cadu, quero escutar o que ele tem para falar sobre, não só sobre a prisão do Bolsonaro, que acho que isso já está meio até saturado, porque todo lugar só se fala disso, né, mas da reação das pessoas. Eu vi pessoas ali muito tristes, pessoas que gostam do Bolsonaro, né, pessoas que não gostam do Bolsonaro comemorando, né, e até que ponto vale a pena, né, se comportar desse jeito, não ter essa frieza na hora de analisar a política. E aí, Cadu? Ah, cara, eu acho que até foi pouco, né? Achei pouca reação, assim, pelo menos no meu círculo aqui, os grupos que eu acompanho, não teve um estardalhaço, assim, fala, porra, foi preso, sabe? Até a própria prisão dele foi meio, né, bosta, assim, motivo idiota, né, cara? O cara meteu o ferro de solda na tornozeleira, cara. Né? Puta, muito tosco, né? Tudo nessa família é tosco, né? Todo o envolvimento deles, em qualquer situação, acaba sendo uma coisa tosca, né? Não é midiático, né? Ficou aquela cena bizarra do cara, né, alegando aí que estava em surto, né? Porra, será que tem uma escuta aqui na minha tornozeleira, né? Justo agora, né? Ele tá faz tempo com essa porra no pé, e agora que ele, né, surtou com isso. Né, coincidentemente está perto do cumprimento da sentença dele, né? Ele resolveu surtar no momento bastante oportuno, né? Isso, lógico, cara, que vai causar uma reação assim em quem, né, em quem se comporta, em quem entende a política como torcida, né? Como, porra, é eles contra nós, né? E não como se tivesse grupos políticos que representem valores, né? Mas são valores que não estão permeando a sua vida material ali no seu dia a dia, cara. São valores que estão numa nuvem, assim, sabe? Valores morais, né? As pessoas se comportam muito nesse clima de torcida e o líder de um grupo aí está sendo preso, cara. Então isso, claro que vai gerar, né, uma vibração de alguns, né? Como se isso fosse mudar alguma coisa na realidade, né? Claro que tem importância, não é um fato, né, desconsiderável, é um ex-presidente, né, e que teve um governo bastante polêmico, medidas muito drásticas, assim, que impactaram a vida de muita gente no Brasil, né? A gente não está vendo ele ser preso pelas coisas que ele deveria ser preso, né, que os crimes que ele cometeu aí durante a pandemia, principalmente, mas a gente tá vendo ele ser preso com uma outra narrativa, né? Uma narrativa golpista ali, que ele também fez parte, né? As provas não deixam dúvidas do envolvimento dele nessa trama golpista.
E, cara, ele ser preso agora, porra, só adianta algo que já ia acontecer, né? Já estava dada, a sentença dele já é bem clara, não tem como ele escapar disso, né? Para mim, estava evidente que ele queria fugir, cara, que ele tentou isso, tentou com um esquema com os filhos lá. Os filhos são muito burros também, né, cara? Eles fazem tudo de uma forma bem atabalhoada, assim, não tem um planejamento sério, né, cara? Os caras acham que é tudo, parece um filme, sabe, a vida deles. E, pô, é lógico que deu tudo errado, e agora o cara vai aguardar ali preso a sentença dele, né? Talvez ele não pegue cana, né, pela condição de, né, doença infinita que ele tem, mas porra, é algo que pra mim é importante, cara. Ele tá preso é importante. Não sou de comemorar, não vou ficar falando, ah, puta, que legal, né, vai mudar a minha vida isso. Mas acho que é importante, cara. Acho que ele tem que estar preso, representa muito para todas as vítimas do governo dele, das pessoas que morreram durante a Covid, tudo que ele causou, né, cara? Acho que. E toda essa questão do golpismo mesmo, da trama militar, é importante e emblemático ele estar preso agora. Ô mestre, a gente vê um líder que é muito popular, o Bolsonaro é muito popular, né, tem uma base, bem solidificada no Brasil, assim como o Lula, né, os 2 líderes aí mais populares do Brasil, não só atualmente, mas com certeza nas últimas 2 décadas, né, ou mais, e ambos foram presos, né, o Lula também foi preso em circunstâncias aí também muito, eh debatidas, principalmente pela própria base, né. Você sente com a prisão do Lula e depois a soltura do Lula e a eleição do Lula para um terceiro mandato, e agora o Bolsonaro está inelegível, é preso, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas você sente que realmente existe um sistema maior, né, mais forte, mais que controla mais as coisas aí, essa dinâmica política do que esses caras, porque a gente vê esses líderes com não, o Lula, o Bolsonaro são líderes de uma grande de massas, né, cara, de uma base eleitoral forte, e no fim das contas esses caras acabam em cana, assim, e que você, como é que você vê tudo isso, professor? Ah, cara, eu vejo, sinceramente, eu vejo com naturalidade, cara. É um país, né, é difícil o Brasil, né? É um país difícil, é tudo muito incipiente, né? E instituições ainda, né, tentando amadurecer, né? A gente saiu de uma ditadura nem faz tanto tempo, então, assim, era meio óbvio a questão do Bolsonaro em especial, né? Que ele tentaria, né? Tentaria algum tipo de conluio com os militares, vindo de onde ele veio, né? E com a história dele e as relações que ele criou no Exército. Então, eu acho que a surpresa para mim é ele ter sido realmente condenado, principalmente. Olha, eu honestamente acho mais difícil criticar o Bolsonaro pelas decisões da Covid, sabe? Porque tem toda uma questão de hierarquia ali que é fácil para ele ter uma narrativa que coloque a culpa em outra pessoa, né? Mas a situação do golpismo, as coisas que ele disse e tudo mais, fica mais evidente, né? O que me surpreende também é como eles, né, ele e os filhos, provavelmente, né, a Michelle não estava em casa, como você falou, é, criaram esse álibi muito ruim, né? Esse papo esquisito aí, né? Do surto dele em relação à escuta. Escuta do quê? O que é que ele estava falando que ele precisava destruir o negócio, senão iria escutar o que ele está falando? É tudo muito estranho, né? É, e assim, se ele estava em surto, por que a mulher dele não estava em casa? Por que não tinha ninguém lá, né? Aí ele também já deu explicações desencontradas, ele falou que estava com curiosidade para ver o que tinha dentro da tornozeleira, né? E que daí ele meteu o ferro de solda lá.
E ele precisou se dedicar muitas horas, né, esse trabalhinho horroroso, né, de ficar tentando arrebentar a tornozeleira, porque ela tem uma camada grossa, né, de plástico que ele precisava penetrar em toda a volta do objeto, né? Então ele precisou ficar um bom tempo lá com esse ferro de solda derretendo o plástico, né? O cheiro devia estar insuportável também, é um produto tóxico, né, em altas temperaturas, esse tipo de plástico. Então são várias coisas estranhíssimas, é tudo estranho, né? É tudo bizarro para eles. Para mim, eu tô com o Cadu nessa interpretação de que para ele seria, e está sendo, né, mais vantajoso ir para a cadeia dentro dessa situação, antes do julgamento, do que ele ter que esperar o julgamento e ser uma pessoa normal que né, foi condenada e foi para prisão. Então ele tem como capitalizar mais, né? Assim, não, pô, eu nem fui julgado, né? Eu tô aqui injustamente, juízes malvados, blá blá blá. Por outro lado, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Se uma pessoa que está em prisão domiciliar viola o negócio, né, a tornozeleira, essa é uma condição para ela não ter uma prisão, né? Então, se ele fudeu essa condição, seria estranhíssimo, seria uma burrice, né? Seria uma irresponsabilidade dos juízes, né, deixarem ele em casa, né? Porque ele estava tentando, obviamente, né? Se ele conseguisse remover a tornozeleira, ele poderia deixar a tornozeleira em casa e ir embora. Essa muita é toda gente a está conectando preocupação. nem professor, até em relação ao papel dos Estados Unidos nessa história toda, muita gente conectando. O Flávio Bolsonaro convoca uma manifestação vigília na frente da casa dele, ele está tentando tirar a tornozeleira, a casa fica a 15 minutos da embaixada americana, né? E a gente sabe que o Eduardo Bolsonaro tem nos últimos meses aí mexido os pauzinhos aqui para tentar dar um asilo aí para o pai dele e ele mesmo, né, que não foi embora daqui. Enfim, se você conectar tudo isso, dá para pensar que realmente estava sendo armado aí um plano de fuga, né? Ao mesmo tempo, esse é um movimento que de certa forma perdeu força depois do encontro do Trump com o Lula lá na Ásia, né? Tanto que o Trump reverteu aí várias tarifas, né, em relação ao Brasil, que num momento que, cara, a gente estava falando fora do ar aqui, as coisas estão muito caras aqui nos Estados Unidos. Ontem eu fiz uma entrevista com o Thiago Skoll, né? E a gente conversou um pouco sobre isso também. As coisas estão muito caras, a eletricidade está muito cara, comida principalmente está muito cara, supermercado. Então, pô, o café brasileiro, a carne brasileira, né? Sabe que tem a JBS, né? Tem empresas brasileiras aqui que controlam a produção de carne bovina aqui nos Estados Unidos, inclusive tem muitos americanos desse movimento America First criticando, mandando o governo ir para cima dessas empresas brasileiras aí, que fazem a carne ser tão cara aqui nos Estados Unidos. Mas enfim, Trump recuou aí nessas tarifas, Trump foi... o encontro dele com o Lula foi amistoso, né? E as negociações parecem ter dado resultado tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. E aí essa narrativa, essa ideia aí de tentar jogar no colo dos Estados Unidos, tentar fazer com que o governo americano resolvesse essa situação do Bolsonaro, perdeu força, né? Perdeu força. O Trump não pegaria essa bomba. Para que ele faria isso? É algo que ele não precisa. Eu acho. Deixa eu ler uns comentários aqui. O Baroque falando que as vozes vieram da cabeça do Bolsonaro, mais precisamente os cornos esquentando. Onde será que a esposinha do senhor Boomer, Cucão, estava em plena 6 da manhã? Essa parte é curiosa mesmo. Onde é que ela estava, né? Ninguém explicou. Ele queria tirar a tornozeleira para procurar a digníssima esposa atrás da... Que isso, Baroque? Não, cara. Depois de curtir a noite com as amigas. Acusações aí. O Márcio tá aqui, boa noite, Millennials. O heater da casa do Diego hoje deve estar no máximo. Tá quentinho aqui hoje, hoje fez frio demais, tá louco, né?